Oi pessoal, tudo bem? Esse ano a gente teve as Olimpíadas aqui no Brasil, né? E 2 anos atrás a gente teve a Copa do Mundo e a gente estava observando o que estava acontecendo no mundo esportivo e a gente ficou um pouco encantado com a história de sediar os eventos aqui, né? O Brasil teve um desempenho abaixo das expectativas que a gente tinha uma meta clara estabelecida lá atrás, a gente não conseguiu atingir essa expectativa, mas por duas situações que foram bastante interessantes, a gente ficou um pouquinho encantado e deslumbrado e a gente acabou esquecendo um ponto muito importante do nosso trabalho, né? Que está relacionado com a questão da gestão. Quando a gente teve aquela festa de abertura, que ela foi muitíssimo bem feita, um grande exemplo para os outros países em termos de como explorar a cultura, a tecnologia, unir tudo isso dentro de um país que é multicultural, a gente se espantou com aquilo, a gente não esperava aquilo e a gente se encantou com essa história. Mas quando a gente for olhar o modelo de gestão que a gente utilizou, tanto na preparação dos atletas, quanto na construção dos jogos mesmo, nitidamente a gente tem sérios problemas ali e a gente não pode misturar as duas situações, né? Então quando a gente está pensando na preparação de atletas, no modelo de formação de pessoas que vão competir, que vão ganhar dinheiro em função do modelo esportivo ou da prática de uma modalidade X, o planejamento que a gente teve e os gastos e os investimentos que a gente teve nesses atletas foram investimentos altíssimos, né? A mesma coisa aconteceu em relação à construção dos estádios e das sedes para receber os jogos. Assim, tivemos uma série de investimentos, uma série de dificuldades, licitações, desvios de verba, suspeita de corrupção, que demonstram claramente para a gente que a gente tem um problema muito sério no mundo da gestão esportiva. Nós não conseguimos criar modelos que sejam eficientes, né? Quando está num modelo como esse, que é os Jogos Olímpicos ou a Copa do Mundo, que estão sob tutela do Estado, em que grande parte do investimento vem da iniciativa pública, apesar de a gente ter tido alguns investidores que trouxeram dinheiro da iniciativa privada, isso torna o modelo, esse processo todo, um problema bem mais sério, assim, porque o dinheiro que está ali está sendo desviado de outras situações, está sendo desviado de situações de transporte público, de situações de segurança pública, de educação, de saúde, para a construção de estádios, por exemplo, que vão ter gastos altíssimos em relação ao benefício que eles vão trazer. A gente construiu um parque olímpico gigantesco, maravilhoso, que está numa região super afastada do Rio de Janeiro, que tem difícil acesso e que dificilmente a gente vai conseguir gerar algum lucro em função daquilo que tudo foi investido ali. Quando a gente está pensando na formação dos atletas, desde que a gente soube que a gente ia sediar os Jogos em 2007, foi feito um programa de investimento pelo governo, onde diversos atletas receberam dinheiro durante algum tempo. Se é muito, se é pouco, ou se foi bem investido ou não, essa é uma outra questão, mas que foi investido o dinheiro foi, para a gente chegar nessa Olimpíada e ter um desempenho aproximadamente igual ao que a gente teve na última, né? Quando a gente pega modelos de outros países, por exemplo, a Inglaterra que sediou Londres, a Grécia que sediou em Atenas, tal, os modelos de investimento foram feitos para serem efetivos, para gerarem lucro, né? E no mundo da atividade física, no esportivo e no mundo fitness, a gente ainda tem uma visão muito amadora do que é a gestão, né? Quais são os processos que fazem um negócio funcionar de verdade? Por que a gente tem que planejar de um jeito que a gente vai ter um custo X e a gente vai ter um faturamento Y que vai ser maior do que esse custo e que vai gerar uma margem de lucro? O que as empresas grandes fazem de outras áreas que elas conseguem gerar esse lucro e conseguem não quebrar? Não dependerem de bolsas, né? A gente estava vendo os atletas falando assim, porque se não fosse a bolsa do exército, a gente não teria conseguido. Além do investimento que a gente tem de pegar o dinheiro público e colocar em cima de atletas que vão desempenhar para receber medalhas e tudo mais e conseguirem patrocínios para o ambiente privado, né, que não traz o mesmo benefício para o ambiente público, a gente não planeja um modelo para ele ser realmente efetivo e lucrativo. Isso é um dado bastante importante. Quando a gente vai pensar, por exemplo, no mundo fitness, né, a gente tem diversas academias. O Brasil hoje já é o segundo no mundo em número de academias. A gente só perde para os Estados Unidos e a gente está chegando muito próximo deles. Provavelmente, em mais alguns anos, a gente deve ser o número 1 do mundo em quantidade de academias. A gente está falando quantidade de academias que consideram desde o pequeno estúdio de um treinador que tem uma garagenzinha ali atrás e comprou alguns equipamentos e montou a sala dele, até as grandes academias, né? E a gente tem um mercado gigantesco, a atividade física, a única área de exploração de serviço no mundial que 100% das pessoas precisam daquele serviço, 100% das pessoas precisam fazer movimento, atividade física em algum momento, dentro ou fora das academias e tudo mais, e a gente não consegue criar milhares de negócios lucrativos. Não existe nenhum outro serviço que tenha
essa demanda de público, mas tem vários serviços que são muito mais eficientes que o nosso. Então, é um dado muito importante para a gente observar. A gente aprendeu com as Olimpíadas que a gente foi lá e investiu de maneira errada e não teve os resultados que a gente esperava. E quando a gente vai olhar para as outras áreas do mundo esportivo, para o mundo fitness, saúde e tudo mais relacionados com a atividade física, a gente tem desempenhos muitíssimo parecidos. A gente tem 30 e tantas mil academias no Brasil e muitas delas sobrevivem, né? Não geram lucro, não conseguem ser efetivas, não conseguem crescer e prosperar enquanto negócio. Está na hora de a gente parar um pouquinho e buscar nos modelos de administração e gestão quais são os conceitos que realmente interessam, como é que a gente cria uma gestão realmente profissional, considera as pessoas dentro do ambiente de atividade física como prestadores de serviço e profissionais. E o profissional de educação física, né, para encerrar essa história toda, é o cara que é o maior responsável por tudo isso, né? A gente tem um modelo de profissão onde tudo sempre foi feito mais ou menos, o cara que entra para fazer educação física já não é o cara que estuda mais, e a gente tem que reverter esse modelo agora. A gente tem que começar a pensar a profissão de maneira mais séria, mais correta, mais profissional, e para a gente conseguir criar negócios efetivos que vão gerar lucro, que vão dar dinheiro para todos, que vão fazer toda a indústria crescer e, por consequência, uma sociedade mais ativa, mais saudável, que dependa menos de medicamento, que goste mais de gastar dinheiro com equipamento esportivo, com roupa, do que com remédio. Se você gostou da nossa dica, dê um like, comente e assine nosso canal.